Brasília, a flor do cerrado, não tem praia nem mar, mas tem lindo lago, de lábios rosados e olhos azuis, que se prende ao céu. Tem pedra bonita, tem luz de pepita e lua de cristal. Brasília é infinita, constelação de poderes, estrelas soberbas, que sobe e que cai do alto da torre. Ah, Brasília! Gente, voltamos aqui para continuar nossas aulas de Distrito Federal mais RID. E no bloco anterior nós estávamos falando de regiões administrativas. Passei toda a questão da lei orgânica para você, começamos a falar de regiões administrativas e nós falamos que no início nós tínhamos prefeito no Distrito Federal e tínhamos subprefeituras, 7 subprefeituras. Veio a lei 45.45.64 e instituiu 8 regiões administrativas sem levar em consideração, tá, gente, numeração, tá, ou qual é a cidade mais velha ou não mais velha. Então foi feito 8 regiões administrativas e a numeração dela veio em sentido horário, mais uma vez lembrando, Brasília RA1, Gama RA2, Taguatinga RA3, Braslândia RA4, Sobradinho RA5, tá, Planaltina RA6, Paranoá RA7 e uma tal Cidade Jardim que foi extinta aí. Nós vimos também que em 69, Distrito Federal deixa de ter prefeito e passa a ter governador. Diga de passagem, ambos indicados pelo presidente da República. E essa indicação foi até quando? Até 88, quando em 88, pelo fato da nova Constituição trazer que Brasília teria governador eleito. Quem foi o último governador indicado pelo presidente da República? Joaquim Domingos Roriz. Quem queria ser o primeiro eleito? Joaquim Domingos Roriz. Ele, sabendo disso, ele falou, preciso de ter o quê? Gente fazendo campanha para mim. Qual é a forma que eu tenho? Criando mais regiões administrativas, porque assim eu tenho mais administradores e automaticamente mais gente fazendo campanha para mim. Por isso que ele vai fazer o quê, gente? Ele vai criar mais 4 regiões administrativas. E quais foram as 4 regiões administrativas criadas? Vamos lá? Olha só aqui, tá certo? Ele pega esse pedaço. Calma, deixa eu voltar aqui, tá? Só para colocar a nossa caneta, tá pronto. Ele pega esse pedaço aqui e vai dar para Planaltina, pega esse pedaço aqui e vai dar para Paranoá, e RA8 passa a ser quem, gente? Núcleo Bandeirante. Então tá aqui a nova formatação agora, tá? Com 4 novas RAs, tá certo? Então olha só o pedaço, vou pegar Planaltina aqui da Cidade Jardim, Paranoá, e aí eu tenho o que, gente? RA8 aqui, ó, Núcleo Bandeirante, que inicialmente era tudo Brasília. E aí vamos lembrar que eu contei a historinha para vocês de Taguatinga, e aí esse novo assentamento foi dividido em RA9 Ceilândia. Dos funcionários da Nova Cap, tá, você tem um assentamento aqui chamado de Guará, que passa a ser RA10. E os funcionários que vieram do Rio de Janeiro e se ficaram aqui nessa região, chamada de Cruzeiro, RA11. E de Taguatinga também tem a subdivisão e cria RA12 Samambaia, tá certo? Então aqui nós temos o quê? 4 novas regiões administrativas, com isso chega a 12. Além disso, o que o senhor Joaquim Domingos Roriz faz? Tá? Ele faz um programa social e um programa habitacional. Para falar disso, gente, eu tenho que contar para vocês como é que se deu a década de 80, na verdade. A década de 80 foi uma década muito complicada, uma década economicamente muito ruim. O tanto que o Brasil era chamado de década perdida. A década de 80 é chamada de década perdida do ponto de vista econômico. E nós saímos da transição do regime do governo da ditadura, tá, da Revolução Militar, para a democracia. Tá? Eu costumo dizer, gente, que quem tem abaixo de 30, 35, 40 anos não sabe o que foi a década de 80. Tá? O que você no supermercado, você não tem o que comprar. E quando você tinha, tá, o preço era muito alto. Era complicada a coisa. Né? E aí o Roriz, ele faz uma política social. Qual foi a política social feita pelo Roriz? Distribuição de cestas básicas, porque naquela época a política social, tá, imaginava, e era compreensível de você entender o que acontecia naquela época. Não dá pra gente criticar o que foi feito lá atrás com a cabeça de hoje. Tá? Mas eu vou contar para vocês a historinha aqui, que é muito em cima da minha vivência, que eu tive em cima de subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal.
O que aconteceu? Naquela época, você tinha as cestas básicas. E você dava essa cesta básica para a população, porque até por imaginar que o pobre não tinha capacidade suficiente para saber comprar o que ele precisava. Então você dava a cesta básica, era isso. Mais um detalhezinho, olha só, o Roriz vai fazer uma política extremamente interessante. Ele chega para a área rural e fala para o pessoal bem assim, ó. Você vai fazer o quê? Vai comprar uma vaquinha. Para quê? Para produzir leite. Aí quem vai comprar o meu leite? Tá, quem vai comprar o meu leite? Tá, vai ser o governo. E vai pegar esse leite e vai passar para quem precisa. Eu mantenho quem está no campo com renda, olha só interessante, com renda, tá certo? E mantenho quem está no campo fazendo o quê, gente? Produzindo e impeço essa pessoa de vir para onde? Na cidade. Eu ainda vou na cidade fazer o quê? Levar esse leite para quem precisa. Era interessante isso. Na cidade ele faz o que mais? A produção de pão nas padarias, o governo compra e distribui isso para quem? Para a população. Então ele dava o pão, ele dava o leite e dava o que ainda, gente? Tá? A cesta básica. Era isso. Com o evoluir da questão social, tá? E aí vem o Betinho na década de 90, tá? Todo o programa da dona Ruth Cardoso, a então esposa de Fernando Henrique Cardoso, já falecida, ele faz o quê? Tá? Você vai evoluindo isso até chegar o Lula, tá? Dentro do programa Bolsa Família, tá? Ele vai criar o Fome Zero, né? E dentro do programa cria o Bolsa Família, que quer reunir todos esses benefícios juntos. E aí vai falar o seguinte, calma lá, o pobre ele sabe comprar, eu tenho que dar cidadania para ele. Então, em vez de dar a cesta básica, eu vou dar o quê agora? Eu vou dar o dinheiro para que ele possa comprar. Inclusive, eu, enquanto fui subsecretário de Segurança Alimentar, eu propus isso ao governo. Em vez de levar para a população a chamada cesta emergencial, porque a cesta no Distrito Federal hoje é o seguinte, né? Tá, é a cesta emergencial. Se a pessoa está passando necessidade, naquele mês ele recebe a cesta. Qual foi a minha proposta do governo? Em vez de dar a cesta, dá o quê? Dá o dinheiro equivalente que equivale à cesta. Para que isso? Para que ele possa ir no supermercado e comprar o que ele quiser. Ele não tem que receber o feijão preto, o feijão carioca, ou a fava, ou o feijão roxinho. Tem que fazer o quê? Tem que comprar o feijão que ele achar melhor naquele momento. Tá? Mais ainda, nós fizemos o quê? A compra institucional de verduras, tá? Verduras, legumes, né, e frutas. O que acontece? A gente vai lá na população, nos produtores, compra e distribui para quem precisa. Mantém quem está lá no campo, tá? Com esse programa, e você leva isso para onde, gente? Para a cidade, para quem precisa. Entendeu a coisa? Tá? Então o que o Roriz fez? O Roriz fez uma política social. Muita gente critica, o Roriz dava isso. Não, é uma política social da época. Mas um detalhe, tá? Ceilândia, por exemplo, tá? Em outros assentamentos do Distrito Federal, como é que era feito na época? Inclusive, quem era o órgão que era de setor habitacional na época? Era a chamada X, né? Ele fazia o quê? Ela dava o lote com a casinha, tudo prontinho, tudo igualzinho. Tá? Só que a década de 80 foi a década perdida, o governo não tinha dinheiro para fazer casa. O que eles fazem então? O Roriz tem uma ideia, calma lá, tem muita gente precisando de lote. Eu vou dar o quê? O lote, a pessoa constrói, tem 2 meses para construir, tá? Cai para dentro, mas eu vou dar o lote. O que ele faz? E eu estou falando de carteirinha porque eu participei desse processo. Era moleque na época, tinha 15, 16 anos e trabalhei na eleição dessa forma. Como? Seguinte, a gente... com um formuláriozinho, a gente ia nas casas, que tinha a casa na frente, o barraco de fundo de quintal. E a gente conversava com essa galera fundo de quintal. Batia a palma, chegava a pessoa da frente, pois não, bom dia, a senhora mora no fundo ou na frente? Não, mora aqui na frente. Não, a senhora é rica, eu quero falar com a pobre do fundo. Era mais ou menos isso. Chama a pessoa do fundo e fala assim, ó, eu sou fulano de tal, tô trabalhando com fulano de tal, tá certo? Nossa, você tá pagando aluguel? Tô. Caro ou barato? Lógico que ninguém ia falar que aluguel é barato. Caro. Você gostaria de ter um lote? Gostaria. Tá certo? Então vamos preencher aqui seu formulário, nome, endereço, tá, data de nascimento, título de eleitor. Meu título de eleitor lá do Nordeste. Não, só serve se for daqui. Só serve se for daqui. Não, mas eu transfiro. Então é só transferir e se fulano de tal ganhar, a senhora ganha o seu lote. E assim foi feito. Tá? O Roriz ganhou? Ganhou. E ele deu lote para essa galera? Sim, e assim vão surgir o quê, gente? Uma série de assentamentos urbanos, como por exemplo, vai expandir Samambaia, tá? Vai surgir quem, gente? Recanto das Emas, tá? Riacho Fundo, tá? Riacho Fundo, depois posteriormente Riacho Fundo 2, vai surgir Santa Maria e vários outros que depois vão virar o quê? Regiões administrativas.
Tá vendo? Então foi feito isso. Legal, você recebeu cesta básica, pão e leite, lote, e ainda está fazendo o quê, gente? Você agora está começando a melhorar. As pessoas compravam as madeirites, compravam as telhas, iam para lá, a água era chafariz no meio da rua. Era assim que funcionava. E você que está me assistindo, tá? E que você que mora em Samambaia, no Recanto das Embas, em Santa Maria, sabe muito bem o que eu estou falando. Se você não sabe, pergunta para os seus pais, pergunta para quem recebeu esse lote aí, ou para os seus vizinhos, você vai te contar essa historinha. Exatamente o que eu estou falando para vocês. Exatamente isso. E o que acontece? Você está melhor. Você começa a ficar melhor. Você tem duas situações. Quem alugava o barraco de fundo lá, deixou de ter um inquilino. Tá? Mas o dinheiro era tão pouquinho, gente, que você tem uma liberdade no lote, compensou. 2. E você que pagava o aluguel, você tem o seu lugar agora. Você liga para o seu parente, lá na caixa prego que ele tá, sei lá no interiorzão, e fala, ó, aqui eu tô bem. Tá aqui o governador da cesta básica, põe leite e lote. Vem pra cá. E seu irmão lá, sua irmã lá fala o quê? Mas eu vou para aí para ficar onde? E você fala o quê? Ah, você fica aqui em casa, onde come 1, come 2, come 3, come 10. Ah, tá. Aí você vai receber a sua irmã em casa. Você vai receber sua irmã em casa, não é isso? Gente, parente em casa, tá, dá certo durante quanto tempo? Até vir a primeira conta. Essa é a verdade. Quando chega a primeira conta já não vai dar certo. E aí você vai chegar para sua irmã e falar, minha irmã, não dá mais para ficar aqui não. Por quê? Porque eu saio para trabalhar, fica só você com meu marido, os vizinhos já estão falando coisa, não tá legal. Meu marido tinha mania de querer andar de pelado dentro de casa, já não pode mais, tá certo? Vamos ver o seguinte, você mantém o endereço aqui, você recebe os benefícios sociais daqui, mas tem que procurar lugar para você. Ah, tá. Vai procurar lugar onde, gente? O aluguel no DF ficou caro. Quem alugava não quer mais. E se for alugar tem que ser muito para compensar. E a pessoa não tem como pagar. Então vai fazer o quê? Você vai procurar aluguel aonde é mais barato. E aonde é que você vai ter esse aluguel mais barato? Gente, aqui no que a gente chama é em torno do Distrito Federal, tá certo? Tá? Você vai ter no entorno do Distrito Federal. Então a gente costuma falar que a população do DF cresceu e ela entornou, ela transbordou, tá certo? E foi para onde, gente? Para o entorno. É assim que, tá, que o Parque da Barragem, tá, o distrito de Parque da Barragem, que era um distrito do município de Santo Antônio Descoberto, cresce, e cresce muito, tá? E vira Águas Lindas de Goiás. E se emancipa, tá? E hoje é o município, tá, do entorno que tem o quê? Maior população, tá? Juntamente com Lusiânia ali, né? O IBGE vai dizer agora, tá? Na próxima pesquisa agora quem está maior, mas a tendência é ser Águas Lindas. É assim que Santo Antônio Descoberto cresce muito. É assim, gente, que Novo Gama cresce muito. Cidade Ocidental, Lusiânia, Valparaíso, Cristalina bem próximo ao DF, Formosa, Padre Bernardo, tá? Planaltina de Goiás. Tá? Tudo isso cresce muito. Eu acabei de falar para você, tá? Os municípios do entorno que faz divisa com o Distrito Federal. Cresce muito. Então esse pessoal agora fala o quê, gente? Mora aqui no entorno, tá certo? E vem procurar trabalhar, tá vinculado aonde? Ao Distrito Federal. Vota onde? No Distrito Federal. É isso. Gente, agora você imagina outra situação. Se você é governador de Goiás, você vai investir aqui em volta? Primeiro que a população cresceu, culpa de quem? Do próprio Distrito Federal. Tá? Não estou falando que foi bom ou foi ruim, mas estou falando que foi culpa. 2, tá? Esse pessoal vota onde? No Distrito Federal. Você vai fazer alguma coisa aqui? Não, é por isso que essa região do entorno ela fica abandonada. E por ficar abandonada, o que acontece? É aquilo que eu sempre digo, tá? São os filhos que Goiás, dos municípios de Goiás, em Minas, dos municípios de Minas Gerais, tá? Que eles não reconhecem e que o DF não queria nem podia adotar. Mas eu te pergunto, criança para ficar abandonada? De jeito nenhum. É aqui que vai fazer o quê? Que chega o juiz e determina o quê, gente? Guarda compartilhada. Guarda compartilhada. E aí se cria o quê? A chamada RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Instituída pela Lei 94/98, que nós vamos falar disso mais à frente. Tá? Então agora você já conseguiu entender como é que surge a RID. E como é que o DF, gente, tem o quê? Ela tem participação, tá, na Constituição, né, e na expansão dessa população em volta aqui. Então vai cair ter muita prova de concurso. Muitos vão responder o seguinte, ó, que o entorno cresceu em função da pressão demográfica do DF. Belezinha, perfeito. Por quê? Porque foi isso que aconteceu no caso, beleza? Mas aí nós tivemos o quê, gente? O senhor Joaquim Domingos Roriz sendo eleito. Roriz sendo eleito, tá? O que acontece em 94? A gente vai ter eleições novamente. Ele não podia se candidatar, que não tinha reeleição nessa época, mas ele queria que o seu amigo, tá, na época, Valmir Campelo, fosse eleito. Qual é o problema, gente?
tá? Ele vai falar, opa, calma lá, eu tenho a solução. Se deu certo comigo, vai dar certo com ele. Vou criar mais regiões administrativas para ter mais gente votando, fazendo campanha, tá? Mais administradores fazendo campanha ali. E aí vai criar o que, gente? Vai sair agora de 12 RAs que nós já vimos, para quê, gente? Para 19 regiões administrativas. Então tá aqui, ó, vai fazer o que, gente? Vai criar mais 7 regiões administrativas. RA 13, Santa Maria. RA 14, São Sebastião. RA 15, Recanto das Emas. RA 16, Lago Sul. RA 17, Riacho Fundo 1. RA 18, Lago Norte. E RA 19, Candangolândia. Então criou as regiões administrativas aqui, tá? Mas aí o que aconteceu? Ele não ganhou. Quem ganhou a eleição na época? O senhor Cristóvão Buarque. Tá? Inclusive, o Roriz, faltando uma semana, 2 semanas para a eleição, ele manda máquinas abrir estradas, tá certo? Para um assentamento que estava se criando próximo ao Parque Nacional, chamado de Estrutural. E fala que se ele ganhasse, iria regularizar. Quem é que ganha? O Cristóvão. O Cristóvão tenta retirar e tem aquele chamado massacre da Estrutural, né? Que não foi nada bom para o Cristóvão. E até hoje, toda vez que faz entrevista com o Cristóvão, você falam disso, né? De lá para cá, o que aconteceu, gente? Já se criou, tá, mais 14 regiões administrativas, saindo de 19 para 33. E aí, quais foram as outras criadas? E aí, nós vamos ter as outras criadas aqui. Nós vamos ter a RA 20, Águas Claras, RA 21, Riacho Fundo 2, RA 22, Sudoeste Octogonal, 23, Varjão, 24, Parkway, 25, Esquia, tá? Setor complementar de indústria e abastecimento, que na verdade é a cidade da automóvel mais a cidade estrutural, RA 26, Sobradinho 2, RA 27, Jardim Botânico, RA 28, Itapuã, RA 29, Setor de indústria e abastecimento, RA 30, Vicente Pires, morei lá durante 10 anos, RA 31, Fercal e recentemente criaram a RA 32 aqui, ó, Sol Nascente, Pôr do Sol, e a RA 33, Arniqueiras, bem aqui, ó. Então hoje nós temos aqui o mapa mais recente, é esse aqui, com as 33 regiões administrativas. Vale lembrar, gente, que tá aqui, tá, Sol Nascente, Pôr do Sol. Nós temos aqui um mapa de Ceilândia, né, a parte de Taguatinga, tá, Ceilândia. Basicamente aqui você tem, daqui para cá você tem Taguatinga, aqui nós temos Ceilândia, e dentro de Ceilândia você pegou essa parte aqui, tá, que está dentro desse círculo verde aqui, fez o quê? Sol nascente, engraçado que aqui é onde o sol se põe, e pôr do sol onde o sol nasce aqui, tá? Então se criou mais essa RA. Em Águas Claras, que toda essa região Águas Claras perdeu pedaço, em torno de 45 mil habitantes, e criou-se Arniqueira aqui. Tinha proposta, mas não foi à frente, de criar a região administrativa de Arapuanga em Planaltina. Por enquanto, isso está parado. Mas vale lembrar que ao final de 2018, tá, foi aprovado na Câmara Legislativa a criação do setor habitacional. Tá? Uma cidade chamada aqui de Cidade Urbitar. Ainda não é região administrativa, não é previsto criar região administrativa. É previsto, por enquanto, só o que, gente? Uma cidade. Qual é o nome dessa cidade? Cidade Urbitar. Detalhe, essa cidade, ela fica onde? Entre Sobradinho 1 e Sobradinho 2. E aqui uma região que a gente chama região de condomínios. O que aconteceu ali, na verdade? Aconteceu ali, gente, o que aconteceu na grande parte do Distrito Federal. Tá? Você tinha chácaras, essas chácaras eram arrendamento da Fundação Zoobotânica, ou seja, era do governo que arrendou para produtores rurais para que eles pudessem produzir o chamado Cinturão Verde, área de produção agrícola para o Distrito Federal, ok? O que aconteceu? Esse sujeito, que era um arrendatário, ele pega essa área que não era dele, fraciona e vende os lotes e some no mundo. Quem comprou? Tá, gente? Comprou algo ilegal, que você não pode dividir. E não pode dividir por 2 motivos. Primeiro, tá, vamos ver se você sabia disso. Primeiro, que não era da particular, era público. Tá? E segundo, você sabe que uma área rural, destinada como área rural, no PEDOT, por exemplo, no plano diretor, tá, de ordenamento territorial,
ela tem que ter no mínimo 20 mil metros, ou seja, 2 hectares. 1 hectare, para quem não sabe, é 10 mil metros quadrados. O que tamanho, para quem não tem ideia, equivale ao que a gente popularmente chama de um campo de futebol. Esses campão de futebol aí na cidade, tá? Não é essas quadras não, é campo, né, de futebol normal, tá? Então ele tem aproximadamente 10 mil metros quadrados, o que a gente chama de 1 hectare, tá, gente? Então o que acontece? No Distrito Federal, a menor área rural tem que ter o quê? 2 hectares. Ah, professor, comprou uma mini chácara de 5 mil metros. Tá errado, tá ilegal. Não tá. Ah, professor, mas lá tem escritura. Não tem. Ah, mas a maior tinha. Sim, a maior, mas não pode. Pra você ter ideia, se você tiver, por exemplo, uma propriedade, tá, de 20 mil metros, 2 hectares, e o pai morrer e deixar para 2 filhos, um tem que comprar do outro. Mas não pode dividir em 10 mil metros para cada. Não pode. Tá? Por que isso? Porque é área rural. Tem municípios no Brasil que é 30 mil. Os municípios em Santa Catarina, por exemplo, eu falo sempre Santa Catarina, por eu ter propriedade lá, tá? Lá são 30 mil metros. E você não pode dividir. Tá entendido a coisa? Tá? Mas o pessoal fez o quê? Vendeu. E o pessoal fez o quê, gente? Dividiu. Tá? Fracionou. E as pessoas compraram e montaram o quê? Os condomínios aqui. Condomínio até de alto padrão. E comprou de quem na época? Do grileiro. Olha só que interessante. Agora, olha essa historinha agora. Agora, tem uma incorporadora chamada Paranoazinho, que referencia o nome da antiga fazenda chamada Paranoazinho, que chega e fala para esses moradores que compraram do grileiro. Ó, vocês compraram de um grileiro que ele não era dono da terra. Quem é dono da terra? Eu. Particular, eu. E se vocês querem ficar aqui, tem que comprar tudo de novo de quem? É, isso mesmo. E as pessoas, e se eu não quiser pagar? Eu entro com despejo, porque está na terra particular. E essa terra particular foi reconhecida pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O órgão judiciário do Distrito Federal reconheceu essa área como sendo o quê? Uma área privada. E eu chego para essa galera agora e falo, ou você paga de novo para mim agora, tá certo? Ou eu entro com despejo e ainda entro com o quê? Com dano e mais ou menos crime ambiental que está na área aqui. Aí você vai pagar ou não vai? Você vai no banco, faz empréstimo, acha 4 e paga. Qual é o problema? Chega a União agora e está falando o quê? Que essa terra é da União. E se você pagou, você vai fazer o quê? Pagou para o grileiro, pagou para a incorporadora, e agora tem que pagar de novo para quem? Para a União. Ah, e se eu não pagar para a incorporadora? Ela ameaça me tirar. E se eu pagar, depois a União pode ganhar e fazer o quê? Me cobrar de novo. Como é que resolve isso? Não sei, só tem a lamentar para essas pessoas que estão nessa situação. Tá? Quem sabe que é uma situação horrorosa, tá? De angústia dia a dia, tá certo? Então você está sabendo o quê? Do setor da cidade orbitar. Se fala mais ainda, tá? Que eles vão primeiro comercializar lotes comerciais, tá? Para poder montar a cidade, para depois fazer aqui venda de lotes residenciais próximos. Por que isso? Porque eles não querem que seja uma cidade satélite. Eles não querem que seja uma cidade dormitório. Ou seja, eles querem que as pessoas moram lá e possam trabalhar lá. Vocês têm dinheiro e quando for vender isso aqui de forma oficial, é um bom investimento. Aconselho isso para vocês aí, tá certo? Gente, aqui tem a historinha que eu contei para vocês, ó, saiu em noticiário. Pasmem vocês, isso saiu, tá divulgado aí, né? Então tá aqui, ó. Mesmo sem ser dona de terras, urbanizadora Paranoazinho processa moradores em série. A empresa empreitou pelo menos 142 ações nos últimos 4 meses, alegando ser proprietária de lotes na região do Grande Colorado. Nos últimos 4 meses, a urbanizadora Paranoazinho processou pelo menos 142 moradores da região do Grande Colorado. Mesmo sem ser proprietária, a empresa cobra nas ações o pagamento de indenizações e desocupação coercitiva dos imóveis cujos donos não têm aderido à regularização proposta pela incorporadora Paranoazinho. Tá? Aí vem mais. Em setembro de 2019, decisão de Justiça Federal estabeleceu que as terras situadas na extinta Fazenda Paranoazinho, em Sobradinho, não são particulares, mas para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tá? A região é alvo de interesse urbanizador pertence à União. Mesmo com a decisão unânime em segunda instância dizendo que as terras são públicas, e aí também não poderia ter dividido isso lá, as empresas ainda negociam a venda de lotes na região Grande Colorado. Nas ações movidas contra moradores, a urbanizadora Paranoazinho se declara como proprietária dos lotes, alega prejuízos decorrente da suposta invasão das glebas, pede desocupação da área e recebimento de altos valores de indenização. Gente, é triste a situação, você não tem uma segurança jurídica aí,
Tá? Agora, vamos pensar em segurança jurídica? Tem uma nova proposta. Uma proposta, gente, que veio a público agora em junho de 2020. Que proposta é essa? É se criar um novo bairro, uma nova cidade, perto da antiga rodoferroviária. Então, para quem não sabe, aqui ó, você tem o quê? Você tem aqui o eixo monumental, aqui está a Catedral Rainha da Paz, aqui tem a antiga rodoferroviária, que agora é só ferroviária, tá? Aqui nós temos a cidade do automóvel, tá? E de lá nós temos a estrutural, lá à frente da estrutural, aqui a via estrutural, tá certo? Aqui nós temos CIA, tá? Então bem aqui assim nós vamos ter tá, o que a gente chama de feira dos importados, né? Feira do Paraguai aqui, ou feira do chinês, como eu digo, e essa proposta aqui, tá, é fazer o quê? De se criar uma cidade bem próxima ao centro do poder, tá? Aqui atrás da rodoferroviária. É uma área do Exército, tá? Uma área militar, então que estão pensando nisso aí. Tá começando agora. Acredito que vai ser extremamente valorizado. Inclusive, na minha singela opinião, tá? É uma área mais valorizada e de melhor acesso que o próprio Noroeste. Tá? Então é esperar para ver se isso aí vai à frente mesmo. Beleza assim? Tranquilo? Tá? Gente, agora eu tenho certeza que ficou muito fácil você responder. Você já sabe o que é DF, você já sabe o que é região administrativa, você sabe o que é cidade satélite, você sabe o que é plano piloto e você sabe o que é Brasília. Então, só recapitulando, vapt-vupt. Vamos lá. Distrito Federal. O que é o Distrito Federal, gente? É o quadradinho, é o camarote VIP de Goiás, tá? Então, é essa área de mais ou menos 5.800 quilômetros quadrados. Então, isso é o quê? Isso é o Distrito Federal. Moleza, moleza? Tá. Professor, e o que é cidade satélite? Cidade satélite, vamos lembrar que é o quê, gente? Que é cidade dormitório, tá? É aquela característica desse centro urbano onde você tem mais gente à noite do que durante o dia. Porque durante o dia o pessoal sai para trabalhar, fazendo chamada de migração pendular, à noite volta para dormir. Tá aí, região administrativa. O que vem a ser região administrativa? Região administrativa é subdivisão política administrativa do Distrito Federal. E atualmente nós temos 33 regiões administrativas, são administradas por administradores, escolhidas atualmente pelo governador. Tá? Vamos lembrar disso. Professor, o que é plano piloto? Plano piloto é projeto piloto, é planta piloto, tá, gente? É desenho piloto que foi feito para construir o quê? Brasília. Quando teve o concurso, todos os projetos tinham a denominação de plano piloto. Tá certo? E aí, então nós temos o plano piloto, mas vale lembrar que, tá? Professor, então o que é Brasília? Brasília, tá? É o popular avião, tá certo? E é o que? Segundo a própria Constituição, no seu artigo 18, parágrafo 1º, é a capital da República. E sobre o artigo 6º da Lei Orgânica, diz que é a capital da República e a sede do governo do Distrito Federal. Tá? O que é Brasília, professor? Brasília é essa área projetada inicialmente, é toda essa área da famosa borboleta, não é só avião, mas toda aquela área em volta, mais o Parque Nacional de Brasília, menos quem? Menos as regiões administrativas que surgiram dentro dessa área. Quais regiões administrativas surgiram? Surgiram, tá? RA11 Cruzeiro, RA19 Canangolândia e RA22 Sudoeste Octogonal. Então, Brasília é tudo isso, menos o quê? Menos essas 3 regiões administrativas. Detalhe, como eu falei para vocês, Brasília também, ela dava o nome o quê, gente? O nome da RA1. Só que em 1º de janeiro de 2015, o que aconteceu? O então governador Hollenberg, por decreto, vai lembrar que o nome da RA, ele vem por lei. Se vem por lei, só outra lei pode mudar. É isso. Mas por decreto, o que aconteceu? Tá? O governador Hollenberg, na época, muda o nome da RA1 Brasília para RA1 o que, gente? Plano piloto. Atualmente, o nome da RA1 é plano piloto. O nome da RA é plano piloto. Dentro dessa região região administrativa chamada plano piloto, tem a cidade de Brasília, que é a capital federal, tá? E mais ainda, que é a sede do governo do Distrito Federal. Tranquilo aí? Fácil demais? Eu tenho certeza que sim. Tá? Vamos fazer um intervalozinho? Na volta do intervalo, eu já venho falando de quê, gente? Eu venho falando para vocês de tombamento, tá? Que Brasília foi tombada,
tá certo? E o título que ela ganhou da Unesco, no caso, tá certo? Quando é que eu faço isso? Rapidinho, após o intervalo. É VaptVupt.